Bem-vindo ao canal da Rede Século XXI. 21 anos de entretenimento, educação, informação e a presença de Deus para o seu crescimento. Sinta-se à vontade para comentar, inscrever-se e assumir o desafio de anunciarmos juntos uma vida nova para a sua família. Entre na nossa rede e viva conosco o sonho de um mundo melhor. Olá, o Entenda a Notícia dessa quinta-feira está começando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Você que está chegando por aqui agora, certeza que vai gostar muito do conteúdo que a gente traz todos os dias para você aqui no nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações para receber tudo que a gente posta diariamente aqui para você, para ver o Entenda a Notícia também. Toda quinta-feira, 9 da noite, tem vídeo novo estreando aqui no nosso canal. Hoje o assunto, a notícia, é a seca histórica pela qual nós estamos passando. Isso tem reflexo na nossa vida diária, no nosso bolso. A conta de luz já ficou mais cara por conta disso. E esse é o assunto do Entenda a Notícia de hoje, que está começando. Não sei se você tem acompanhado aí pelo noticiário o que está acontecendo com o nosso clima, o que está acontecendo aqui no nosso Brasil, mas no último dia 28 de maio, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica que vai agora do mês de junho até setembro para 5 estados: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E aí também dados do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico apontam que entre setembro de 2020 e março de 2021, as hidrelétricas do país receberam um volume de chuvas, menor, na verdade, volume de chuvas em 91 anos, ou seja, a situação tá ruim, não tá boa não. E a gente vai conversar sobre isso para entender por que a gente está passando por essa situação no clima, o que está acontecendo com a nossa conta de luz e como tudo isso afeta também outras contas nossas, não só a conta de luz, não. Para isso, eu tenho 2 especialistas que vão nos ajudar na conversa de hoje, vão te ajudar a entender tudo isso que está acontecendo. Vou convidar para participar do Entenda a Notícia de hoje, primeiro a professora Ana Ávila, que é meteorologista, pesquisadora do CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, e é pesquisadora também. Professora Ana Ávila, muito obrigada pela participação no Entenda a Notícia. Bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bom? Obrigada, tudo bem. Também a gente tem aqui, você já está vendo aí na sua tela, o professor Luiz Carlos Pereira, que é doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp, tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em transmissão de energia elétrica e distribuição de energia elétrica, sabe tudo sobre energia. Professor Luiz Carlos, bem-vindo ao Entenda a Notícia. Obrigado, boa tarde, Renata. Boa tarde, obrigada pela participação de vocês. Professora Ana, vou começar com você. Essa seca que a gente está passando, esse volume de chuvas aí, o menor em 91 anos, queria que você começasse explicando para a gente. Ela foi prevista, essa seca, e por que essa escassez de chuva está acontecendo nesse ano? Bom, em primeiro lugar, toda a região central aqui do Brasil, ela praticamente recebe um volume de chuvas nos meses de verão. Dezembro, janeiro, fevereiro, aí praticamente 50% do total anual de chuvas ocorre nesses meses de verão. Nós temos aqui no nosso país um regime de monções, então as chuvas ficam concentradas e chove. É uma situação climática conhecida, que vem a umidade, o calor ali do Oceano Atlântico Norte, atravessa a Amazônia e é fortalecido pela floresta, pela presença da floresta, e essa umidade desce até a latitudes maiores, aqui na região central e centro-sul aqui do Brasil. Neste ano agora, neste último verão, agora 2020, 2021, nós não tivemos muito a formação desse fenômeno meteorológico, dessa esteira transportadora, dessa umidade e calor proveniente aí dessas regiões mais ao norte,
que são é um sistema meteorológico chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Então, nós tivemos a formação de poucos episódios desse fenômeno e uma quantidade menor de chuvas, né? E isso acrescido a um ano de 2020, que nós tivemos chuva abaixo da média. Na verdade, o outono já de 2020 ele já começou abaixo da média, né? Nós tivemos aí até março, né, entre 2019 e 2020, até março, relativamente dentro aí da normalidade, com essa variabilidade temporal também que ocorre, né? Não foi um verão assim tão expressivo em termos de volumes de chuva, e nós passamos um 2020 muito magro aí com relação ao volume de chuvas, né? Abril praticamente zero de chuvas, e todo outono e inverno. Houve um reflexo, inclusive, a gente acompanhou muito a questão das queimadas aí na região do Pantanal e parte da floresta amazônica, em função já desse ano todo que foi com chuvas abaixo da média, e aí depois isso veio a se intensificar com a redução das chuvas aí no verão 2020 e 2021. Quer dizer, a gente já está com déficit, a gente já está devendo chuva desde o ano passado, né? E isso se acumula. Sim, exatamente, porque quando a gente fala em déficit hídrico para os mananciais, os recursos hídricos, a gente fala de um período mais longo, né? Porque quando a gente fala num período prolongado, perdão, num período curto de estiagem, isso não chega a impactar os recursos hídricos. Porque, de forma geral, quando chega a impactar os recursos hídricos, é porque a gente já tem um período aí realmente mais severo com relação à restrição de água. E é isso que vem ocorrendo, né, nesse ano aí de 2020, né? E agora a gente já está com 2021 também com essas chuvas abaixo da média. Então, isso já é um longo período que a gente vem verificando esse menor volume de chuvas. Então, eu falei com relação aos sistemas meteorológicos atuantes no verão, mas também ao longo do ano de 2020, com essa falta de chuvas, né, nós tivemos eventos extremos. Por exemplo, abril de 2020, em alguns municípios da região central, a gente já não recebeu chuva, zero de chuva. Foi uma situação bastante atípica daquilo que a gente conhece na nossa climatologia, que é com base nas séries históricas de dados. Então, a gente já teve essa restrição de água e, claro, não somente esse fenômeno de transporte de umidade e calor da região norte, mas vários outros fatores que foram acontecendo ao longo do ano que fez com que a gente tivesse menor volume de chuvas. Então, as frentes frias também, elas passaram com pouca atividade chuvosa na região continental, mais pelo litoral. Então, a gente vê que é um somatório de fatores que vêm a culminar nessa situação mais crítica com relação ao abastecimento de água. Professor Luiz Carlos, e tudo isso impacta diretamente na produção de energia do país. A gente já está sentindo a conta de luz mais cara. O Brasil é muito dependente da energia hidrelétrica, produzida pelas usinas hidrelétricas. Mais de 95% da energia do país é produzida dessa forma, que é extremamente limpa, é uma fonte limpa de energia, mas também depende totalmente do clima, né, do volume de águas. É uma conta boa essa para o Brasil, apesar dessa escassez de chuva que a gente está agora? Acho que é uma conta boa, sim, Renata. Essa transição energética, né, essa busca por energias renováveis, é o que o mundo inteiro está tentando fazer em função justamente de aquecimento global e de busca por mais sustentabilidade. Hoje, o Brasil já tem uma matriz elétrica mais diversificada. Além da fonte hidrelétrica renovável, a gente já tem também uma boa participação de energia eólica na nossa matriz. A gente já tem a fonte solar também em crescimento muito forte. E a gente tem um parque de termoelétricas também, justamente para dar suporte nesses momentos. Mas uma matriz tão fortemente renovável como a que a gente tem no Brasil, é o que o mundo inteiro está procurando. Mas, em função disso, é mais dependente do clima, né? Da chuva, do sol, do vento. Mas eu vejo isso como um problema bom. A questão toda é que, de vez em quando, a gente vai passar por riscos como esse, né? por momentos de mais dificuldade. Mas existem vários mecanismos no setor, inclusive um deles, que é muito importante, que a gente precisa aprender a responder mais, é
para o lado do consumo. A gente pode também, nesses momentos, dar uma ajuda para a segurança energética do país, tentando, durante esses momentos, consumir de forma mais racional. Então, quando você tem um aumento no preço da energia, não necessariamente você vai ter um aumento na conta de luz, você pode reagir tentando diminuir o consumo. É o que a gente faz quando o tomate está caro, compra menos tomate. Respeitar, né, essa lei básica do mercado, responder ao aumento de preço tentando reduzir o consumo. Nesse aspecto aí, a gente precisa avançar muito ainda com a educação energética da nossa população. Nós somos mal acostumados, professor, relativamente, porque a gente não tem uma energia tão cara aqui no Brasil e é muito comum entre as famílias, deixa a luz do quarto acesa, deixa uma televisão ligada na sala enquanto não tem ninguém assistindo, toma aquele banho bem demorado, bem gostoso. Isso impacta também na produção de energia, quer dizer, aumenta muito a demanda, né? Sim, eu acho que o fato de que a gente tem essa dependência tão grande das energias renováveis, né, tem que fazer com que a gente consiga acompanhar a produção da energia. Então, em momentos de fartura, o preço cai, a gente pode até consumir mais. Em momentos de déficit, o preço sobe. A gente tem que aprender a responder consumindo menos, talvez até fazendo um pouco de investimento em substituição de lâmpadas, em troca de equipamentos ultrapassados. Professor, Na residência da gente, no comércio, na própria indústria. Eu ia perguntar da indústria mesmo, como é que funciona essa questão de distribuição de energia para a nossa casa comum, né, para um consumidor comum e para a indústria? Porque não passaria também muito pelas nossas indústrias essa economia de energia? Não é muito maior o consumo do que o das casas dos brasileiros? O consumo residencial também é bastante importante, né, no setor elétrico brasileiro, mas o consumo industrial é muito grande mesmo. Como é que funciona o setor elétrico? A gente tem todas as empresas de geração que produzem energia, no Brasil predominantemente hidrelétricas, mas também muita energia eólica já, bastante energia solar, né, crescendo em grandes usinas, e também a chamada microgeração nas casas, nos comércios, você já tem muita produção de energia solar no Brasil. Depois você tem a transmissão, que traz essa energia por longas distâncias, das usinas até as cidades, que são outras empresas, e você tem empresas de distribuição que vão levar essa energia para uso final, nas residências, nos comércios e nas indústrias. Existem também as empresas comercializadoras, que fazem essas transações, os grandes clientes e médios, eles podem atuar através de contratos, né, feitos com essas comercializadoras, contratos para entrega futura. Então, nesse momento de crise, os grandes consumidores estão com contratos firmados. Então, eles não passam por esse risco aí de falta de abastecimento, que nem os pequenos consumidores que não têm contratos para entrega futura, né? São consumidores cativos aí da distribuidora local. Então, é onde tem mais flexibilidade para você tentar fazer redução do consumo. Existem mecanismos também que o Brasil precisa avançar na área de eficiência energética. A gente sempre vê os leilões de energia nova, né, para a entrada de energia nova no sistema, leilões de novas linhas de transmissão. Falta a gente fazer no Brasil o leilão de eficiência energética. O leilão de eficiência energética poderia fazer com que a indústria, o setor industrial, avançasse muito mais rapidamente, também no uso mais racional de energia, na modernização dos parques industriais, né? Mas tudo isso, quando a gente entra numa situação de crise como essa, não tem muito tempo para ser utilizado. Mas a redução de uso pelo comportamento depende simplesmente da resposta de cada consumidor. E é um mecanismo que pode também aliviar bastante a pressão em cima da segurança energética num momento como esse. Esses outros seriam projetos mais a longo prazo, né? Professora Ana, falando do clima ainda, explica para nós, o Brasil é grande, né? Tem dimensões continentais, mas explica para nós como é que funciona, porque ao mesmo tempo que aqui no centro-sul do país a gente passa por essa seca enorme, você já explicou para a gente aí que a gente vem já com período de escassez de chuvas desde o ano passado, a gente está vendo lá no Amazonas uma cheia histórica do Rio Negro. A Amazônia não deveria ser esse local, esse rio que traz a chuva, traz
essa mudança aqui para o centro-sul do país também? Por que essa contradição? Como você falou, né, o Brasil ele é muito grande, né, em dimensões continentais, então os sistemas meteorológicos que atuam, eles têm diversas características. Então, os sistemas meteorológicos que atuam no centro-sul do país não são os mesmos, evidentemente, que vão atuar lá na Amazônia, né? Então, o que acontece na Amazônia é uma situação de chuvas localmente, né, que está ocorrendo lá, chuvas concentradas naquela região, em função, inclusive até uma certa influência, ainda mesmo que pequena, de um aquecimento, de um resfriamento ali das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que tem um efeito, que é a chamada laninha, né? Tem um efeito em algumas regiões do globo, inclusive ali na região norte, então fazendo com que haja uma persistência dos sistemas meteorológicos que atuam naquela região, que esses sistemas fiquem por mais tempo atuando e produzindo chuvas volumosas e intensas. Então, o que a Amazônia e toda essa região, o que faz esse transporte, essa influência antes da chuva cair, né? Agora os sistemas meteorológicos estão lá e não está havendo esse transporte, né? Esse transporte, que são os chamados rios voadores ou jato de baixos níveis, né? Que eles transportam a umidade, o calor proveniente daquela região para as outras latitudes, mais ao centro-sul do país. Muito pelo contrário, então a chuva acaba ficando muito concentrada lá em função desse transporte que praticamente ele está interrompido. É normal nessa época do ano realmente a gente não ter esse transporte de umidade, mas ele está, digamos assim, anomalamente mais intenso, fazendo com que essas chuvas fiquem mais concentradas no norte do país, provocando enormes enchentes. E para cá, para a nossa região, apesar de que os sistemas meteorológicos que atuam na nossa região, eles têm características diferentes, evidentemente, até de latitudes maiores aqui do centro-sul do país, mas essa influência da região amazônica, quando há esse transporte, é muito importante e fundamental para a formação das chuvas aqui para nós. Professora, e é uma reação em cadeia? Porque a gente já falou do aumento da conta de luz, que esse é direto mesmo e é rápido, né? A gente sente rapidamente. Mas essa escassez de chuva, ela atua também diretamente na agricultura e aí atua na exportação de produtos, de commodities brasileiras. Quer dizer, a gente vai sentindo essa escassez na cadeia da economia? Sim, com relação ao clima, né, evidentemente que sim. Nós temos diversas escalas, né? Você tem a influência, por exemplo, a estiagem, a seca, que vai provocar um impacto na agricultura, a seca que vai provocar um impacto no meio ambiente, na qualidade do ar, efeitos na saúde, etc. e tal, até ela chegar à questão aí dos recursos hídricos. Então, é uma cadeia, evidentemente, que depende, né, totalmente das questões climáticas, né? Se a gente for colocar o clima em uma pirâmide, ele é a base de tudo isso, né? Porque por mais que a gente tenha um controle, exerça um controle, por exemplo, sobre a agricultura, que hoje em dia, né, a gente tem máquinas e toda uma tecnologia dessa agricultura de precisão, quando você chega nas questões climáticas, você esbarra num limite, porque o clima ele não é possível, você não consegue controlar. Você até controla pequenos ambientes, mas numa determinada escala, numa escala maior, que é o que o Brasil produz do agronegócio, né, para exportação e produção de alimentos, você não consegue controlar, né? E aí você esbarra realmente nesse fator limitante, que é a falta, nesse caso, né, a falta de chuva aqui para toda a região central do Brasil e sul também, que vem enfrentando também períodos de estiagem, secas mais pronunciadas, e, por outro lado, o impacto negativo com relação a isso também pelo excesso de chuva no norte do país. Professor Luiz Carlos, faço a mesma pergunta do ponto de vista da eletricidade. A gente sente como consumidor final na nossa conta de luz ali o aumento do preço da energia por conta da produção prejudicada ali nas hidrelétricas, mas a indústria sente também. Esse custo que vai até para o pequeno produtor ali, ele é repassado para o consumidor final, quer dizer, então também essa escassez de chuva acaba impactando em outros setores da economia. Sim, a gente sabe que hoje a energia é central para todos os processos aí da vida moderna, né? Então, realmente, uma situação de déficit é preocupante para toda a sociedade. Os grandes consumidores industriais, eles são menos suscetíveis a essas oscilações no preço de curto prazo, porque eles trabalham com contratos
de longo prazo para entrega futura, né? Então, os preços para esses grandes consumidores já estão estabelecidos em contrato para 2021, para 2022, para 2023. É possível você ter contrato com preços fixados aí para vários anos. Então, a indústria não vai ser tão afetada por essa variação de preço. Os consumidores que são presos ao fornecimento local das distribuidoras, né, que a gente chama de mercado cativo, esses é que vão sofrer mais com as oscilações de preço, mas, como eu disse, a gente tem mecanismos também. Hoje a gente tem um reforço da energia eólica, da energia solar, a gente tem um parque de termoelétricas a gás muito maior, que pode dar suporte, né, a essa segurança energética. A gente pode transferir energias de uma região para outra, como você comentou, né, a situação não é a mesma em todo o país. E também a gente pode fazer o uso mais racional da energia. A grande preocupação, né, que é o racionamento, esse é o último recurso. Depois de esgotados todos esses recursos, né, que eu comentei, é que a gente vai poder falar de racionamento. Acho que não é um risco muito grande ainda hoje, esse risco do racionamento. Mas a gente vai ter que ter um esforço de toda a sociedade, né, para ajudar o país a passar por esse momento aí, que deve durar vários meses, né? Inclusive, no dia em que foi emitido esse alerta de crise hídrica, o governo já anunciou também que acionou mais usinas térmicas para evitar esse risco de racionamento. Você pode explicar para a gente, professor, como que funcionam as usinas térmicas e por que elas são usadas de maneira mais emergencial? As usinas térmicas, né, elas quase, em grande parte, utilizam gás. Então, é um combustível, né, que você precisa extrair, transportar, e não é renovável, né? Então, o país que tem uma cultura de produção de energia renovável privilegia o uso preferencialmente das fontes renováveis. Então, a gente tem todo um parque de termoelétricas, mas elas não atuam na base, fornecendo energia o ano inteiro. Elas entram para complementar, fazer a complementação da energia necessária, que primeiro é fornecido por todo o parque de fontes renováveis, solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, né? Essa fartura de fontes que o Brasil tem é o que todo país gostaria de ter. Então, o que a gente tem na maioria dos países é a dependência de carvão, de petróleo, né, de energia nuclear. A gente tem opções. Só que, por causa disso, a gente tem uma dependência maior também com as condições climáticas. E a gente investe em outras fontes renováveis, como a eólica, por exemplo? O Brasil explora todo o potencial eólico que nós temos? Nós entramos muito mais tarde, né, no uso da tecnologia de geração eólica, mas a gente teve um crescimento imenso, é muito grande o crescimento nos últimos anos. Aqui no país, a gente já tem mais ou menos 10% da nossa matriz elétrica já vem de usinas eólicas, e a gente também, com atraso em relação ao resto do mundo, a gente iniciou nos últimos anos um crescimento também muito forte, exponencial, da geração fotovoltaica. Inclusive, para os próximos anos, a maior parte da expansão do parque de geração do Brasil é estimado que seja através de eólicas e de energia solar. Então, sim, a gente está tendo muito investimento através dos leilões, né, que são feitos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. São duas áreas que ignoraram, inclusive, a crise sanitária, não pararam de crescer, né, essa área de energia eólica e energia solar no Brasil. Mas agora, para o curto prazo, não tem muito como você fazer muitas obras tão rapidamente, apesar que essas obras são muito mais rápidas do que obras de hidrelétricas, né? Então, a gente tem que buscar utilizar a infraestrutura que existe hoje e fazer o uso mais racional. Isso é muito importante. Professora Ana, para o curto prazo, para os próximos meses, do ponto de vista do clima, qual é a nossa perspectiva? Olha, essa região central aqui do país, ela não tem uma boa resposta com relação a uma previsão climática mais efetiva, né? Até porque é uma região meio que de transição, assim, dos fenômenos meteorológicos atuantes e a influência aqui do Oceano Atlântico, então é mais incerta essa previsão exatamente nessa faixa central toda aqui do nosso país. Mas, de forma geral, o que nós temos em termos de climatologia, que é aquilo que a gente conhece com base nos anos anteriores,
é que agora nós estamos num período de pouca chuva, né? Então, os menores volumes de chuva, eles acontecem agora, nos próximos meses, né? De junho, julho, sobretudo em agosto. E o retorno das chuvas vai acontecer, pelo que a gente conhece em termos históricos, lá para outubro, mais ou menos, né? Isso podendo se estender um pouquinho para novembro, né? Que é o que a gente tem verificado que tem atrasado um pouquinho. Então, em termos de volumes mais efetivos de chuva, é isso que nós temos, é com base na climatologia. Claro que existe a variabilidade natural do clima, ou seja, pode ser que a gente tenha anomalamente alguns fenômenos meteorológicos que venham provocar chuvas agora nessa época do ano, mas de forma geral, chuvas mesmo volumosas em termos de impacto nos recursos hídricos, isso ocorre lá para o meados da primavera. Isso é com relação àquilo que a gente conhece com base nos anos anteriores, como eu acabei de mencionar. Os modelos, eles simulam que nos próximos meses nós teremos uma condição de normal até ligeiramente abaixo da média com relação às chuvas, né? Então, não são expectativas assim tão favoráveis aí nos próximos meses com relação às chuvas, né? Aqui, em toda essa área que nós estamos nos referindo, que é toda essa região central aqui do país. O que é considerado um bom volume de chuva? Tem chuva, por exemplo, que destrói a cidade, chove um dia inteiro, a gente acha que foi bastante, mas para os reservatórios, para as hidrelétricas, isso não resolve. O que é considerado um bom período de chuva para o país? Exatamente. Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes a gente tem um volume de chuvas e isso dá uma falsa ideia, sobretudo quando ela ocorre nas regiões urbanas, né? Muitas vezes a gente tem chuvas concentradas, volumosas, que ocorrem em curto espaço de tempo. Então, o que acontece? Nessas situações, essa chuva ela cai, ela vai embora, ela não fica armazenada, né? Ela vai embora para os rios, né? Então, aí a gente não tem esse volume de chuvas que vai ficar armazenada nas árvores, na vegetação e ficar concentrada de forma a vir abastecer os mananciais. Então, espera-se exatamente essas chuvas mais prolongadas, que é o que ocorre comumente no verão, quando a gente tem a persistência desses dias com chuvas, né? Porque essas chuvas que ocorrem, que vêm ocorrendo, inclusive, mais frequentemente, que são aquelas chuvas muito intensas, num curto espaço de tempo, elas não têm um poder de repor essas áreas que estão sofrendo agora com essa deficiência de água. Professor Luiz Carlos, você falou da nossa responsabilidade, né, como consumidor, de também racionar um pouco o uso da energia, usar com mais consciência. Nos últimos anos, a energia solar tem se popularizado nas casas brasileiras. Mais gente tem investido na energia solar. Isso ajuda o país e é bacana investir, quem puder, é bom investir nesse tipo de energia? Sim, ajuda bastante. Eu acho que em relação a outras crises que a gente já passou no passado, hoje a gente está muito mais preparado e essas fontes, né, de energia eólica e solar, grandes e pequenas, né, chamada microgeração, podem aí ser a salvação do país nesse momento que a gente está passando aqui. Hoje, o preço da microgeração solar residencial caiu bastante. Para quem pode investir, é um bom negócio. Outra possibilidade também seria troca de iluminação, né? A gente tem tecnologia em LED, também com preços muito baixos comparado ao passado e com uma economia de energia muito grande também. Na Unicamp, a gente tem feito um esforço, né? A gente tem na Unicamp o projeto Campo Sustentável, a gente tem feito vários projetos de eficiência energética, a gente já conseguiu reduzir o consumo da Unicamp da ordem de 10%, gerando energia internamente, fotovoltaica e fazendo troca de equipamentos. Então, é possível, sim, a gente responder também, né, melhorando a eficiência pelo lado do consumo. E isso é muito importante, porque diminui a pressão em toda a necessidade de expansão do sistema de distribuição, de geração, de transmissão. Então, para o meio ambiente, essa seria a alternativa mais importante que a gente tem que buscar. As lâmpadas de LED costumam ser bem mais caras no mercado, né? Ou um pouco mais caras do que as tradicionais halógenas, mas vale a pena esse investimento? A conta de luz vai agradecer depois de uns meses? Vale a pena muito. E o preço também do LED caiu muito, né, nos últimos anos.
Hoje é um investimento que vale muito a pena, tanto a iluminação em LED, como também a geração fotovoltaica residencial. Professor, para a gente ir encerrando, qual é a previsão para a nossa conta de luz para os próximos meses? A gente está em bandeira 2 hoje, né? A gente está acostumado já a seguir esse modelo de bandeiras. E para os próximos meses, como é que deve ficar essa conta de luz? A maior probabilidade é que continue na bandeira vermelha patamar 2, que é o patamar mais elevado, né? Agora, a nossa conta de luz, ela pode não aumentar, né? Depende muito da gente, isso tudo que a gente falou aqui, se a gente conseguir responder ao preço mais alto, a baixa disponibilidade de energia, por isso o preço caro, né? Se a gente quiser também diminuir o uso de energia térmica, né, a gás, então a gente tem que responder diminuindo o consumo. Então, mesmo levando em conta o aumento da tarifa, a gente pode pagar o que a gente está acostumado a pagar, né? Mas com esforço para reduzir o consumo. Mas existe boa chance de que essa bandeira vermelha patamar 2 continue por alguns meses, como disse a professora Ana. Então é bom a gente economizar, porque como disse a professora Ana também, para os próximos meses não tem tanta previsão de chuva, só lá mais para o fim do ano, né? Professora, acho que muita gente deve lembrar também que em 2015 a gente passou por uma situação de crise hídrica bem forte, também falou-se muito sobre os reservatórios, principalmente de São Paulo, do Rio de Janeiro, risco de racionamento. Para a gente ter uma ideia, dá para comparar aquela situação com a de agora? Qual que é pior? Olha, a gente tem algumas, como a gente fala de uma área grande, né? Então tem uma variação um pouquinho, né, mais localizada, mas nós tivemos em 2013, 2014 um verão que a chuva não atingiu 50% do total esperado, então foi um volume muito baixo, foi muito drástica aquela redução. Mas agora, em função de que a gente já vem de um período mais longo, com essas chuvas que não vêm tão abundantes, ou seja, que os reservatórios eles não estão vertendo, ou seja, não está sobrando ou não sobrou água, né? Desde que houve aquela crise hídrica, os nossos reservatórios eles não tiveram assim uma situação de extrapolação, por exemplo, de seus recursos hídricos, né? Então a gente teve uma situação que veio recuperou um pouco mais, né? Mas então a gente já não tem uma situação de folga tão grande, né? E agora a gente está com essa redução maior. Então alguns reservatórios realmente estão numa situação pior do que em 2013, 2014, né? Em outros nem tanto, né? Mas a gente está muito dependente do que vai acontecer na chuva da primavera, né? No retorno da chuva. Então, a pergunta do $1 milhão é como é que a gente vai ter o retorno das chuvas na primavera? Vai atrasar? Se não atrasar, de repente, se começar até um pouquinho mais cedo, pode ser que a gente consiga reverter toda essa situação e nem entre numa situação mais grave com relação até abastecimento. Mas a gente fica nessa dependência por conta do que eu falei anteriormente, que é essa limitação da modelagem, né, aqui para a nossa região com relação a um período mais longo, né? Então a gente fica contando com aquilo que a gente conhece que é a climatologia. E nas últimas décadas essa chuva tem cada vez atrasado mais. Na década de 90, setembro, comecinho de setembro, a gente já tinha estação de chuvas estabelecidas. Agora não, agora a gente percebe, não é um achismo, com base em dados, né, que a chuva está ocorrendo mais volumosa lá para novembro. Então, realmente tem atrasado mais. Então, como disse o professor Luiz Carlos também, vamos economizar enquanto isso, né? O meio ambiente agradece e a nossa conta de luz agradece também. Professora Ana Ávila, muito obrigada por participar do Entenda a Notícia, por explicar toda essa situação climática para a gente hoje. É um prazer, muito obrigada pela oportunidade e até mais. Até, professor Luiz Carlos Pereira, muito obrigada também por explicar tanto para a gente sobre energia e conscientizar a gente que também depende de todos nós nessa economia de energia. Isso mesmo, Renata. Muito obrigado. Obrigada, agradeço a vocês dois, estão sempre convidados a voltarem aqui. Quando a gente precisar, a gente chama vocês para nós entendermos essas questões. Muito obrigada, viu?
Você que acompanhou o Entenda a Notícia também até agora, muito obrigada. Deixa seu comentário aqui pra gente. Tem alguma pergunta? Deixa aqui pra gente também. Aproveita, acessa a nossa playlist que tem bastante conteúdo aqui para você compartilhar. Já compartilha esse vídeo também com quem você conhece. Economia de energia depende da gente. Como a professora Ana Ávila falou, a gente não tem previsão muito boa aí de chuva para os próximos meses. Obrigada pela companhia, pela audiência. O Entenda a Notícia volta na próxima quinta-feira. Até lá!